Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28. Olha o que diz. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem a pergunta, ele perguntou para ele: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. E o segundo, igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esse. Agora presta atenção em algo. O Senhor Jesus, ele está colocando ali na escala de valores o que é mais importante na vida de alguém. A presença de Deus, a busca por Deus. E o segundo mais importante que isso é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. E Jesus, ele ainda fala da seguinte forma, falou, ó, quando você decidir me seguir, você vai aborrecer o seu pai, vai aborrecer a sua mãe, sua esposa, os seus filhos. E ele fala lá em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 26, ele diz assim, vai até o 33. Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, ainda também a própria vida, não pode ser digno de mim. Jesus estava colocando algo muito interessante. Todo aquele que não houver renúncia, amados, não pode ser discípulo dele. E às vezes nós enfrentamos isso dentro da nossa casa. Porque o Senhor, ele deve estar à frente dos meus pais, da minha esposa ou do teu esposo, filhos ou qualquer outro familiar. Ele vem em primeiro lugar na nossa lista de escala de prioridades. Então, presta atenção numa coisa. O tanto de coisa que é colocado de forma diferente. Deus, ele deve vir antes dos nossos bens ou de qualquer outra coisa. Quando nós falamos sobre Deus, ele vem antes. Não é porque as outras coisas não têm lugar na nossa vida. Apenas elas vêm depois. Exemplo, se a minha esposa, por exemplo, ela estiver incomodada, eu não quero mais que você seja pastor, não quero mais que você pregue o evangelho. Eu falei, minha filha, então ó, tchau. Mas o meu Deus vem em primeiro lugar. Ele é o maior valor na minha vida. Mesmo eu sendo cristão e o meu esposo, a minha esposa não for, se ele aceitar eu buscar a Deus, ele passa a ser segundo na minha escala de prioridade. Em primeiro lugar da minha vida, indiscutivelmente, é Deus. Lá em Mateus 6, versículo 33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que eu quero repetir para você, isso não quer dizer que as outras coisas não caibam na nossa vida. Ela só vem depois de Deus. Família é em segundo lugar. Tem muita gente que está vendo errado aí, está pensando errado em relação à igreja, em relação ao ministério. Ah não, depois de Deus vem a igreja. Negativo. Ah, depois de Deus vem o meu ministério. Está errado. Em segundo lugar, meu amado, vem a tua família. A igreja, o ministério vem depois de Deus, tá? Depois de Deus, depois da tua família, que vem a igreja. Sabia disso? A igreja, o ministério, vem depois de Deus. Está registrado isso aí. Por que eu estou repetindo isso? Porque tem gente que está colocando o ministério acima de Deus. Tem gente que está colocando a obra, o ministério acima de Deus. O ministério vem depois de Deus. Presta atenção nisso. Quem vem em segundo lugar depois de Deus é a família, não é ministério, não. Você consegue compreender isso? Consegue colocar isso no teu coração? Só para você ter uma ideia, uma missionária, ela disse que Deus chamou ela para uma missão. E ela desapareceu de casa por mais de um mês, amados. Quando os irmãos da igreja começaram a ver, eles viram que a família dela, os filhos, estava passando necessidade. O marido, estava queimando só num pistão. Eles não tinham mais o que comer em casa. O marido estava furioso porque as roupas estavam apodrecendo lá no tanque. Enquanto a família aguardava ansiosa o término daquela missão. Amados, isso é um absurdo. Uma mulher dessa, ainda que ela se diga ser uma missionária, ela não conhece a palavra de Deus.
Até no caso de diminuir a intensidade de contato físico, de relacionamento, para se dedicar à oração, o casal deve estar em acordo. Já pensou? Mulher, o homem chega cheio da falsa santidade. O Senhor mandou eu me afastar de você por 60 dias, a gente não pode ter nada. Ô, burro, não pode acontecer isso. Só se ela estiver de acordo. Não, tudo bem, eu vou estar junto contigo. Da mesma forma é a mulher. Não, eu vou estar em santidade aqui, eu vou estar de jejum, não vou pentear o cabelo, não vou fazer mais nada. Está errado. Essa missionária, por exemplo, ela não consultou o marido dela, tá? Quando ela foi fazer isso. Falou, ai, Deus me chamou e eu estou indo. Não funciona assim. E ainda por cima, dizia que o marido dela, esse é um carnal, não consegue discernir a voz de Deus. Amados, para com isso. Um grande evangelista, D.L. Moody, ele falou o seguinte, ele disse assim, acredito, eu até anotei aqui, que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro a minha família. Olha só, amados, o meu dever primeiro é a minha família. Eu não devo negligenciar a minha família. A palavra do Senhor, ela está ensinando acerca da família na nossa escala de valores. Presta atenção. A palavra do Senhor, ela está dizendo, mas se alguém não cuidar dos seus, especialmente o da sua casa, da sua família, negligenciou a fé, pior do que o incrédulo. Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 8. Então não existe dúvida de que a família nossa é a segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar sua família, amados, por causa da igreja, do ministério ou qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, estará indo contra a palavra de Deus. Vai estar contra aqui, Paulo disse que essa pessoa está negando a fé, é pior do que o incrédulo. E o apóstolo Paulo, ele estava falando com os crentes que iam para a igreja, mas estavam negligenciando dentro da casa deles. O que a gente conclui? Que a família vem antes da igreja, na nossa escala de valores. Existe também um outro texto que mostra de forma muito clara que a família como prioridade antes da igreja e antes do ministério. Olha o que Paulo está dando um conselho pastoral. Ele queria estender a todos os ministros debaixo da supervisão de Timóteo. Quer ver? Pega aí. 1 Timóteo capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, a partir do versículo 2. Olha o que ele está dizendo. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver santo, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso e nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Opa, você acabou de ouvir isso? Observe uma coisa, que o homem de Deus, ele deve ser exemplar contra a sua família. Ele deve ser fiel à sua esposa, deve governar bem a sua casa, deve cuidar bem dos seus filhos. Caso contrário, amados, ele não pode cuidar da igreja e nem exercer seu ministério. E a palavra de Deus, ela não deixa a menor sombra de dúvida quanto ao lugar da nossa família que deve ter na nossa escala de valores. E tem muito cristão aí negligenciando a sua família. Tem muitos pais que não dão tempo e atenção aos seus filhos. Se queixam, meu filho desviou, mas não percebe que ele está andando em desordem. Existe esposa perdendo os maridos e vice-versa, porque não colocaram no lugar certo na escala de valores. Preste atenção, é hora da gente ordenar isso aí. Vamos organizar esse espaço. Vamos dar atenção, honra e dedicação devida à família. O trabalho, meu irmão, vem em terceiro lugar na escala de valores. É impressionante a facilidade com que nos leva aos extremos. Nós vemos, por exemplo, de um lado, nós temos na igreja pessoas que são viciadas em trabalho. A vida dela estão em desordem, estão desrespeitando a escala de valores bíblico, tá?
colocando o trabalho em primeiro lugar. Meu irmão, não faça isso. Você está indo contra a palavra de Deus. Nós temos aqueles que relegaram o trabalho. O último lugar na escala de valores, colocam o trabalho e como suas prioridades. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior do que o descrente, ele está falando no contexto sobre sustento material, sobre provisão necessária, necessidades físicas para dentro da família. Um cristão que não leva a sério o trabalho, ao ponto de deixar a família passar necessidade, está violando dois valores muito importantes que vêm logo depois de Deus. O trabalho, amados, é uma ordem bíblica. E o meio do homem sustentar sua casa e viver dignamente. E além disso, por meio do seu trabalho, também ele pode servir o reino de Deus e também ao necessitado. Preste atenção. A palavra do Senhor diz: aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Efésios 4, versículo 28. A Bíblia também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente fora do plano da palavra de Deus, do plano do Senhor. Porque Jesus falou assim, porque quando ainda estava convosco, eu ordenei isso. Se alguém, o apóstolo Paulo estava dizendo, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E Paulo estava falando, tem muita gente que está em desordem aí. Tem muita gente que precisa corrigir essas coisas. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, você pode pegar aí, a partir do versículo 10, que diz: quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, preste atenção, é uma ordem, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, sabemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio quê? O próprio sustento. E aí, amados? O mandamento de Deus, ele é muito claro. Quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem tem a obrigação, tem a responsabilidade de se envolver com o trabalho. Isso não é apenas o proverá as suas necessidades, mas também ocupará corretamente o seu tempo, livrando de outros problemas também. E Paulo se orgulhava de nunca ter sido peso para ninguém, porque ele trabalhava com o seu trabalho, que ele construía tendas. E mesmo quando Deus chama alguém para o ministério de tempo integral, o que também é trabalho, deve-se ter a sensibilidade de reconhecer que em determinados momentos, devido à falta de recurso, não há nada de errado em se trabalhar, principalmente em outra área, em algo secular, mas que traga o sustento para a sua família. Entende isso? Trabalhar em outra área, por exemplo, porque a condição do sustento ali mude e complemente a renda. Atos capítulo 18, a partir do versículo 1 até o 5. Na vida dos que se dedicam tempo integral ao ministério, se enquadra na prioridade, que é trabalho. Jesus, quando ele envia os seus discípulos para pregar, para ministrar para o povo, ele aplicou a eles o termo trabalhadores e mencionou seu direito de salário, que é a recompensa legítima do trabalhador. Alguns estudantes, crentes, não sabem onde deve colocar os seus estudos nessa escala, considerando que o estudo é um meio de profissionalização e preparo para melhores trabalhos e deve ser colocado no mesmo lugar que o trabalho. Só que tem um detalhe, algumas famílias, elas conseguem manter seus filhos somente no estudo, sem que trabalhe, mas a maioria não consegue. Por isso a gente aconselha, por exemplo, a encorajar os nossos jovens que enfrente a correria de exercer duas atividades, pois independentemente da necessidade financeira, o trabalho engrandece e amadurece a pessoa. Se a gente der valor devido a cada uma dessas atividades, mantendo-as em ordem na escala de valores e respeitando essa ordem no dia a dia, nós deixaremos de ter muitos problemas que já tem. Então, o trabalho ele tem o propósito de servir ao cuidado familiar, mas requer muita atenção, requer equilíbrio da nossa parte, uma vez que alguns podem se dedicar demais ao trabalho e acabam
perdendo a própria família da qual deveríamos cuidar, enquanto outros, por sua vez, negligenciam esse cuidado básico. Amém? Deus abençoe a tua vida. Não sai daí não, que eu já vou para outro estudo, que eu quero orar por você.